Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para, juntinho com os irmãos, estudar um texto do pastor Rodolfo Nascimento que se chama Perdão. Esse texto foi escrito para o Manancial. Lembrando que o Manancial é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. E o Manancial oferece uma meditação para cada dia do ano. E sempre, toda vez que a gente estuda o que vem no Manancial, porque a gente lê uma porção bíblica todo dia, tanto faz se a gente faz sozinho ou acompanhado, nós somos inspirados, exortados e edificados. Isso promove o nosso crescimento cristão e o nosso engajamento com a missão de Deus. Eu não escrevi o texto, foi o irmão Rodolfo Nascimento, não ajudei em nada, o pastor fez tudo sozinho, então o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então vamos pedir ao Senhor que nos ensine a respeito do perdão, porque esse é o tema de hoje, tá bom? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de aprendermos hoje sobre o perdão, que realmente aquele de nós que realmente não está perdoando, que possa ser tocado no coração e possa realmente liberar perdão. Obrigada, Senhor, porque Tu nos ensinas em todos os aspectos, que nós possamos aprender e colocar em prática. Em Teu nome, Jesus Cristo, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então a nossa porção bíblica está em Gênesis 33. Nós vamos ler apenas 4 versículos, de 1 a 4. E diz assim, e quando o Esaú corre ao encontro de Jacó. Erguendo os olhos, Jacó observou que Esaú vinha chegando acompanhado por seus 400 homens. Dividiu então as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou à frente as servas com seus filhos, mais atrás Lia e seus filhos, e por último Raquel e José. E ele mesmo, passado diante de todos, por 7 vezes, prostrou-se por terra antes de abordar seu irmão. Entretanto, Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou e o beijou. E os 2 caíram em prantos. Que lindo esse encontro, né, irmãos? Bom, então o nosso texto chama-se Perdão, e o versículo que o pastor Rodolfo Nascimento escolheu foi o versículo 4. E diz assim: Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou e choraram. Bom, a gente sabe, né, nós que temos mais intimidade com a palavra de Deus, que somos mais acostumados a ler a palavra, a gente sabe que Esaú e Jacó, eles brigavam desde sempre. Desde que a mãe deles estava gestante, que eles estavam dentro da barriga da mãe deles, eles já brigavam. E nasceram agarrados um no outro, um disputando o amor dos pais mais do que o outro. E aí um dia, né, Esaú fez pouco caso, né, dos seus direitos e bênçãos que viriam pelo fato dele ser o filho mais velho, porque ele tinha fome. Então ele veio lá e estava com fome e viu que Jacó tinha feito lá um prato bacana e ele abriu mão de todos os direitos que ele tinha e trocou, né, a sua progenitura, as bênçãos que ele tinha e tudo que ele poderia ter direito, ele trocou por um prato de comida. E assim, Jacó acabou se valendo dessa situação e da fragilidade de seu irmão para fazer essa barganha aí, né, em troca dos direitos dele e receber também as suas bênçãos. E o que aconteceu? Jacó se pirulitou, porque o irmão dele ficou com tanta raiva que falou: vou matar o meu irmão. E ele pegou e correu, né? Porque a mãe dele contou que Esaú tinha planos de mal para ele. E ele ficou com medo e fugiu. E agora, nesse contexto que a gente está lendo, ele voltou
por ordem de Deus, a reencontrar o irmão. Ora, o que todo mundo esperava, né? O que se poderia esperar da situação? Era que Esaú se vingasse de Jacó, né? Mas pelo contrário, o que Jacó recebeu a despeito de todo o medo que ele tinha foi perdão. Ele recebeu perdão. Aqui o objetivo não é destacar Jacó, mas destacar Esaú, que o Esaú foi o ofendido, o prejudicado, né? Ele, assim, ele não era nenhum santo, né? Mas a maioria das pessoas acreditam que ele foi enganado por seu irmão. Eu acho que não. Eu acho que Esaú foi vítima da escolha que ele fez. Sem dúvida alguma, Jacó acabou barganhando com ele, porque viu que ele estava com fome. Mas foi uma escolha que ele fez, né? Eu não acho que foi um engano. Mas assim, moral da história, no lugar de Esaú, o que você faria? Será que você ia perdoar o seu irmão Jacó? Ou ia procurar se vingar, procurar uma recompensa por aquilo que você tinha perdido, né? Mas Esaú escolheu perdoar. Isso para nós é uma lição, né? Eu imagino o quanto foi difícil para ele perdoar, porque ele perdeu aquilo que ele tinha de melhor, que eram as bênçãos da progenitura, né? As bênçãos por ser o filho mais velho. Mas ele escolheu perdoar. Talvez Esaú tivesse remoído esse assunto por muito tempo. Mas acho que ele pensou assim, é muito mais importante meu irmão voltar, a gente ser uma família novamente, do que eu continuar com essa palhaçada. Então, eu não sei se você, de alguma forma, porque eu creio que todos os dias essa mensagem vai para alguém. Então, eu não sei se é você, a quem Deus está falando ao coração, que recebeu uma ofensa e, de algum modo, acha que talvez não vale a pena perdoar. Mas, de todo jeito, eu quero mostrar que uma razão é superior a todas, né? Você possa pensar. Deus, através de Jesus Cristo, dá pra gente o perdão. Por mais complicado, por pior que sejam as nossas ofensas, aquelas que nós fizemos a Ele, né? Quando eram inimigos de Deus, e hoje que somos salvos pelo seu sangue, a gente ainda ofende a Deus. E Ele nos perdoa. E assim como Ele nos perdoa, Ele nos orienta a fazer o mesmo. Né? O que diz a oração que Jesus nos ensinou. A gente só pode perdoar, pedir a Deus que perdoe as nossas dívidas, assim como a gente perdoa os nossos devedores, né? E nós temos que lembrar que Jesus Cristo foi o exemplo máximo de perdão. E Ele tem toda a autoridade para nos ensinar a perdoar. Uma pessoa que guarda para ela o perdão, essa pessoa está dizendo, ó, não reconheço que Jesus, o que Deus fez por mim. Ou talvez essa pessoa reconheça o que Jesus tenha feito, mas esqueceu, né? Por isso que ela não perdoa o outro. Ela se acha a última bolacha do pacote, ela acha que Deus tem que perdoá-la, mas ela não tem que perdoar o outro. Então a pergunta que não quer calar, diante daquilo que Jesus fez para você, diante daquilo que o Senhor perdoou, será que realmente você não pode perdoar o outro? Qual vai ser a sua atitude em relação àquele que ofendeu você? Essa é uma pergunta que não quer calar. Então, meu irmão, se você tem no seu coração, você levou para o coração uma ofensa que você não quer perdoar, lembre-se de Esaú e lembre-se de Jesus Cristo. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Uma pessoa que retém o perdão pode sinalizar que não conheceu o perdão de Deus. Então, bom, eu termino deixando meu abraço de urso, ó. Lembrando que nós que escolhemos perdoar, nós podemos abraçar qualquer pessoa. Qualquer pessoa poderá ser abraçada por aqueles que resolveram perdoar. Quero que vocês se lembrem também do exemplo maior do perdão, que foi Jesus Cristo. E
através do nosso versículo em 1 Tessalonicenses 5:9, nós vamos nos lembrar disso, né? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano. Não tema, Deus já está lá.